Fala galerinha, Little Christ, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo na bênção? Luan e Alan passando aqui para trazer mais um vídeo para este queridíssimo canal, e o tema do nosso Reflection Time de hoje vai ser os 3 tempos da salvação. Como nós já vimos nos episódios das 3 fases da vida cristã, a vida do cristão é dividida em porta, caminho e alvo, sendo que 2 delas são instantâneas e somente uma é processual. Nós também já vimos em episódios passados sobre a obra de redenção, a fé salvífica, entre outros, que demonstram a doutrina da salvação, que é muito ampla para se falar em um único episódio. Por isso foi bem distribuída em vários episódios. Falando sobre salvação, vamos ler 3 textos da Bíblia para fazer uns questionamentos e se utilizar de uma máxima da teologia. Vejamos primeiro Atos 15:11, que diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Segundo, 1 Coríntios 1:18, que diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E terceiro, Romanos 5:10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Depois de lido estes 3 textos, vamos nos agora atentar o que todos estão falando sobre salvação, mas com uma diferença em seus tempos verbais. Vejamos que em Atos 15:11 diz: fomos salvos, o que mostra claramente um tempo passado. Porém, existem outras traduções que mudaram este tempo verbal para o futuro. E você pode se perguntar o porquê desta estar no passado. O tempo verbal neste texto é o tempo verbal chamado de aoristo. E segundo a Strong, não existe equivalente claro para este tempo em português, embora seja geralmente traduzido como um passado simples na maioria das traduções. Apesar de não se poder traduzir este tempo de forma exata na nossa língua, a prática comum de utilizar um aoristo no passado simples satisfaz na maioria dos casos, e por isso estamos nos utilizando deste tempo também no passado. Agora, no segundo texto de 1 Coríntios 1:18, diz: somos salvos, onde o tempo verbal é o presente. E por último, em Romanos 5:10 diz: seremos salvos, onde o tempo verbal é o futuro. E agora chegamos no questionamento. Por que a Bíblia, falando de salvação, fala dela em 3 tempos: passado, presente e futuro? Essa pergunta é respondida com a máxima da teologia: fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. Tal afirmação mostra uma obra de salvação que não se limita somente na experiência da porta, como muitos pensam, que é somente o momento da conversão que define a salvação. A Bíblia nos aponta exatamente o contrário. Nos mostra que a obra da salvação ela passa pela experiência da porta, ou seja, fomos salvos, passa pela experiência do caminho, ou seja, somos salvos, e pela experiência do alvo, ou seja, seremos salvos. Isto nos mostra claramente que a obra de salvação se inicia na experiência da porta, mas não é uma obra finalizada. É uma obra que vai sendo trabalhada no caminho até finalmente ser finalizada na experiência do alvo. Como diz em Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ele começou a boa obra na porta, mas não a terminou nela. Ele vai trabalhando, aperfeiçoando a salvação até o dia do Senhor, ou seja, chegar no alvo. Por isso em Filipenses 2:12 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência,
desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A nossa salvação começa na conversão e necessita ser desenvolvida, aperfeiçoada durante o caminho para então resultar na salvação completa do alvo. Contudo, isso não somente se aplica à doutrina de salvação, como também à doutrina de santidade, que é um tema que queremos introduzir agora, para trabalharmos melhor elas depois. Quando nós falamos sobre santidade, nós também iremos ver a Bíblia se utilizando do passado, do presente e do futuro. Primeiro, o passado em Atos 26:18, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O tempo passado, que remete à experiência da porta, mostra que nós fomos santificados no momento da conversão, por meio da fé salvífica, tal santidade que o pastor Luciano Subirá irá chamar de santidade inicial, e alguns outros preferem o termo santidade posicional. Nós a veremos melhor mais para frente em vídeos separados. O segundo tempo presente é mostrado no texto lá de Hebreus, capítulo 10, versículo 10 ao 14, por exemplo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Neste texto nós vemos tanto o tempo passado, mostrado em termos sido santificados, quanto o presente, mostrado em estão sendo santificados, que está no gerúndio, demonstrando uma continuidade. O que o pastor Luciano chamou no seu livro Impacto da Santidade, um dos livros mais claros sobre a doutrina da santidade que já li, como santificação progressiva. E por último, o tempo futuro. Em Romanos 8, 22 e 23 diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Quando nós falamos da santificação final, nós falamos da redenção do corpo, falamos da etapa da glorificação, falamos de quando o pecado ele será completamente dizimado. Aquilo que é corruptível então será revestido de uma incorruptibilidade, como dizem em 1 Coríntios 15, 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo moral se revista da imortalidade. Este estágio final chamamos de santificação final. Tendo entendido, é bom lembrar que estas etapas não devem ser vistas como etapas que se anulam, que concorrem entre si, mas como complementares. Uma etapa completa a outra. Existe uma definição teológica que diz: na conversão somos livres da condenação do pecado, na santificação somos livres do poder do pecado, e na glorificação seremos livres da presença do pecado. O pastor Luciano, buscando uma definição que fosse mais abrangente no quesito santidade, que não fale somente de uma santidade no tempo presente, ele reformula a frase dizendo o seguinte: na santificação inicial somos livres da condenação do pecado, na santificação progressiva somos livres do poder do pecado, e na santificação final nós seremos livres da presença do pecado. Isso tudo vai de encontro à frase que vimos: nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. O que nos permite também dizer, com tudo o que já vimos, que nós fomos santificados, estamos sendo santificados e seremos
plenamente santificados. E este, gente, é o nosso episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários abaixo. Se não entendeu, reveja o episódio e se atente aos detalhes. Se você curtiu, deixa o seu like, compartilha aí com os seus irmãos na fé, com seus amigos, e que Deus os abençoe. E tamo junto. Até depois do fim.